Uhul! Entrando aqui ao vivo! Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Deixa eu abrir aqui a parte Sejam de todos comentários. muito bem-vindos aqui ao nosso encontro. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, gente. Que delícia! E juntas, né? Juntas direto dos Estados Unidos, gente. Para quem acompanha a gente há um tempo sabe que desde que eu me mudei para os Estados Unidos, os nossos encontros semanais não estavam sendo juntas, mas cá estamos juntas, inaugurando os nossos aulões deste ano, inaugurando as nossas lives semanais, que esse ano vão ser às quintas-feiras, sempre às 19 horas, horário de Brasília. Queria já começar falando para você dizer um oi aí nos comentários, para a gente ver o seu nome, se você puder compartilhar de que lugar do Brasil ou então do mundo você é. É sempre muito gostoso saber como a internet conectou a gente com pessoas de todo o globo, né? Exatamente, como a gente consegue chegar e compartilhar essa paixão pelo inglês, na verdade não só pelo inglês, mas pela liberdade que o inglês traz com pessoas em qualquer lugar do mundo. Porque é isso que ele faz, né, de fato, dar liberdade para as pessoas estarem em diversos lugares. Total, inclusive estamos nós aqui nos Estados Unidos, em Clearwater, na verdade em Dunedin, que é coladinho em Clearwater, onde eu moro nos Estados Unidos, onde a Bi tá passando uma temporada também. Eu achava que era mais colado, hein? Pelo que a Giovana falou, ia ser 10 minutinhos. Quanto tempo você tá demorando pra vir da sua casa? Depende do trânsito, já demorei 13. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Gente, e essa aqui, ó, esse ano nós vamos começar as nossas lives semanais, às quintas-feiras, mas a verdade é que essa aqui é uma de 3 lives que vão rolar para preparar você para Conexão Inglês. Um evento vai começar logo, logo, e nós estamos muito empolgadas. Começa no dia 2 de fevereiro. E nesse evento você vai realmente mergulhar com a gente em muito conteúdo que a gente gravou aqui nos Estados Unidos, para você ver como aprender inglês pode ser muito mais simples do que parece, muito mais contextualizado e também muito mais eficaz, mais produtivo. Então, nós estamos muito empolgadas. E se por acaso você não se inscreveu para o Conexão Inglês, esse evento incrível que vai rolar para te conectar com o inglês da vida real, tem um link para você fazer a sua inscrição na descrição desse vídeo. Então, clica já nesse link, aproveita. É gratuito e é online, beleza? Eu tô muito empolgada. E tô muito empolgada não só para o Conexão Inglês, mas para essa nossa live de hoje. Porque eu gosto de pensar que essa live, na verdade, é um aglomerado de conhecimentos que a gente adquiriu nos últimos 10 anos, com essa rotina não só de aprender inglês, mas de sermos professoras e ensinarmos pessoas. A gente reuniu aqui as 10 práticas, as 10 coisas, as 10 ações que realmente te impedem de aprender inglês e como contornar essas situações. O que você precisa fazer para deixar de ter essas ações que só estão atrasando a sua evolução. Então, o objetivo é que você saia aqui desse encontro de hoje tendo muita clareza daquilo que você não deve fazer, de como contornar o que você não deve fazer com atitudes que você tem que ter para que você avance no inglês. Eu sei que hoje em dia a gente não vive mais uma era de falta de informação. O que te falta hoje em dia talvez não é uma falta de uma aula, de acesso a um conteúdo. A gente está na era do TikTok, na era do YouTube. Mas excesso de informação. Exatamente, eu acho que a nossa era é justamente o oposto disso, né? É uma era de excesso de informação. Se a gente pensasse lá no começo dos anos 2000, muitas pessoas não aprendiam inglês porque se não pagassem, às vezes, fortunas em escolas de inglês, não teriam acesso ao ensino. Hoje em dia é justamente o contrário. O que falta é direcionamento, é enxergar de forma estratégica o processo de ensino-aprendizagem para que você consiga ter resultados. E eu vejo com muita clareza nesses últimos 10 anos que é isso que diferencia quem alcança a fluência e quem não alcança. Então a gente quer que realmente seja um marco para você se encontrar aqui. Pois é por isso que a gente vai começar essa sequência de 3 lives que vão anteceder o Conexão Inglês, conversando sobre 10 coisas que fazem com que as pessoas não aprendam inglês. Porque a gente quer que você aprenda, mas primeiro a gente tem que estar na mesma página. A gente tem que estar com as nossas expectativas alinhadas e também garantir que você tem uma visão toda, uma visão mais completa, mais abrangente do processo de aprendizagem. Então vamos começar. Se você não deu seu like ainda, já deixa o seu like, hein, gente? Deixa o seu like, envia essa live para os seus amigos. Eu tô há um tempo sem fazer live, até perco o costume. Mas vamos começar do começo. E qual que é o primeiro fator, gente? A primeira coisa que faz com que você não aprenda inglês. O primeiro fator é a falta de relevância do conteúdo de muitos métodos tradicionais. Pode ser que isso tenha soado como grego para você, mas deixa eu explicar melhor. Falta de relevância no conteúdo. Gente, não adianta você aprender o inglês nos livros, aprender frases, aprender vocabulário que na vida real você não vai usar. Aprender a falar de um jeito dentro de contextos que não são usuais. A gente precisa aprender o inglês na prática. O inglês que a gente realmente vai usar na hora de fazer compra, na hora de conversar com alguém, na hora de fazer uma entrevista de emprego. Então, muita gente se depara com isso, foi o que aconteceu com a gente também, né? Totalmente. A pessoa, às vezes, até performa bem na escola, às vezes até vai bem nas provas, mas na hora do vamos ver na vida real, não rola. Por quê? Porque o inglês foi muito sem contexto. Isso é um elemento muito importante.
no Conexão Inglês, a gente procurou trazer muito isso também, né? O que eu vou te ensinar vai ser isso aqui, mas por que eu tô te ensinando? Você vai usar nessa situação, você vai usar em momentos assim, é para te capacitar, te dar ferramentas para você se virar numa situação como essa. Então eu vejo que falta muito. Às vezes as pessoas focam no gramatiquês, focam em ensinar a estrutura, focam em ensinar por que a gente coloca o do e o does, que são pontos importantes, mas de nada valem se não tá dentro de um contexto para você ter clareza de como você vai aplicar. Né? Com certeza, com certeza. E junto com esse ponto que a gente vai, como a gente falou, contornar no Conexão Inglês, eu também vejo que um grande problema é justamente a questão de você ficar muito um learner, né? Um aprendiz que ama gramática ou que acha que a gramática pesada e vomitado em cima de você vai fazer com que você conecte o idioma na sua mente, você consiga desenvolver ele. O que acontece? A gramática ela é importante, tá? A gramática basicamente são as regras do jogo, né? Não tem como você jogar futebol se você não tem uma noção geral do que é o campo de um time, um campo de outro time, o que é um escanteio, o que é um impedimento. Não tem como, você tem que ter essas coisas para te orientar. Mas ao mesmo tempo, se durante o jogo o jogador só ficar pensando, não, agora eu tô na minha área do campo, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou bater um erro. Se você ficar pensando muito nas regras o tempo inteiro, você perde a fluidez do jogo e você com certeza não vai ser um jogador que se destaca de longe. A mesma coisa com o inglês. Então, a falta da gramática é um problema, mas o excesso da gramática também, uma gramática pesada, é um problema. E o que eu percebo? Hoje em dia as pessoas estão muito nessa era dos aplicativozinhos, né? Aplicativozinhos de inglês, enfim. E basicamente nesses aplicativos, tudo que você vê é vocabulário e gramática, pesado, pesado, pesado. E aí você começa a aprender gramática e você começa a achar que de fato você está evoluindo. Só que você chega num contexto e você não consegue se comunicar. Você vai assistir uma série e você não consegue entender. Então, na verdade, o segredo não era essa gramática ser pesada. É mais um ponto que a gente também vai trabalhar durante Conexão Inglês, né, Gi? Total. Então, os 2 pontos até agora. 1, falta de relevância no conteúdo ensinado. E o ponto 2 é a gramática pesada. Muitas vezes também sem uma sequência adequada, gramática pela gramática, de forma que não vai ser muito prática. A gente precisa de tudo mastigado e prático. O ponto número 3, que também impede que as pessoas aprendam inglês, é a falta de um ambiente imersivo. Falta de ambiente imersivo. Gente, é super importante quando a gente está aprendendo um novo idioma, quando a gente está aprendendo qualquer nova habilidade, né? Mas falando aqui no contexto de idiomas, que a gente tenha contato constante com esse idioma. Porque que tanta gente fala que vai fazer intercâmbio para aprender inglês? O que você vai ter no intercâmbio, gente? Pessoas falando com você em inglês o tempo todo. O que você busca no intercâmbio? Você ser forçado a falar porque todo mundo fala ao seu redor. Então, o ambiente imersivo, ele é muito importante. Acontece que é plenamente possível você criar um ambiente imersivo sem fazer intercâmbio. E é plenamente possível você fazer intercâmbio e não criar um ambiente imersivo. Com certeza. A gente, eu percebo por aqui, eu tô aqui nos Estados Unidos. Eu posso ter duas posturas totalmente opostas, tá? Eu posso escolher ficar na minha casa, só interagir com a minha irmã, ou falar com minhas amigas do Brasil, e não interagir com americanos, não me colocar no ambiente imersivo. Ou eu posso escolher me colocar no ambiente imersivo e me desenvolver, estando nos Estados Unidos, tá? Então isso é muito claro, que tem muito mais a ver com a sua postura do que com o ambiente externo, de longe. A minha cunhada mora aqui desde final de agosto, começo de setembro de 2021. Então, 22 de 2021. 21, meu Deus do céu. De 2021. Tá pior do que eu pensava. Há um ano e meio. A situação tá mais grave do que eu pensava. Há um ano e meio. E, gente, ela não desenvolveu muito no inglês. Por quê? Porque ela não tá num ambiente muito imersivo. Ela não fala, né, Gil? Hoje em dia ela entende melhor a compreensão. Ela teve alguma evolução, mas não resolveu, né, a questão. E várias pessoas, gente, conversa com tantos brasileiros, a pessoa vai numa igreja de brasileiros, joga futebol com os brasileiros, compra na padaria do brasileiro, só conversa com os amigos brasileiros. Você pode estar nos Estados Unidos e não ter criado um ambiente imersivo. Em contrapartida, tem pessoas que são extremamente intencionais em criar um ambiente imersivo em casa. Fazendo o quê? Assiste filme só em inglês, com legenda em inglês. Coloca as configurações do celular em inglês. Coloca post-it pela casa com vocabulário em inglês. É intencional de quando aprende algo novo, conversar com as paredes também em inglês. Então, essa pessoa está procurando inserir o inglês no dia a dia dela, mesmo quando ela não está no momento ativo, focado de estudar, sabe? Isso é muito importante. Você não está estudando inglês só quando você senta a bunda na cadeira e vai assistir uma aula. Ou quando você vai ler um conteúdo de inglês. Mas está estudando inglês também quando você está garantindo que o seu redor, o seu entorno esteja vomitando, gritando inglês para você. E eu acho que uma coisa bem legal, até de eu trazer para vocês e me expor, tá? Eu tô num processo de voltar, eu já estudei francês na minha vida, eu já até consegui me comunicar melhor, mas eu fiquei totalmente assim, sem praticar, e agora eu tô voltando e estudando justamente seguindo um método que a gente desenvolveu. E eu vou contar para vocês que eu tenho experimentado. Mas para vocês entenderem esse contexto, eu e a Gi, vocês estão falando com duas pessoas que trabalharam como autodidatas dentro do ensino de inglês. Por quê? Eu e a Gi, a gente fez mais de 5 anos de inglês
quando a gente era criança para pré-adolescente, né, dos 8 até mais ou menos os 13 anos, numa escola de inglês lá em São Paulo, bem conceituada, bem famosa. A gente tinha 3 vezes por semana de inglês, era uma carga bem alta. E a gente se dava muito bem durante as aulas, a gente sempre gostou muito da parte acadêmica, né? Sempre é bem isso, de ser o learner. Eu gostava de entender a gramática, de entender o vocabulário, e eu tinha a impressão de que ao estar entendendo isso, eu estava evoluindo no inglês. Até que a gente teve aí o privilégio de conseguir fazer a nossa primeira viagem internacional, seria uma viagem para a Suíça, porque a gente tem uma prima, que a gente chama de tia, mas uma prima, que queria se casar, então a família inteira foi. E nós seríamos as tradutoras, porque os nossos pais não sabem falar inglês, né? Não tiveram a chance de aprender inglês, e, enfim, né, queriam que isso manifestasse na nossa vida. O que aconteceu? Logo no avião, quando eu fui pedir um suco de laranja, eu não consegui pensar numa estrutura para pedir um suco, eu não consegui nem lembrar como é que falava suco de laranja, eu fiquei extremamente travada, lembrando que eu estava há 5 anos estudando 3 vezes por semana, que eu tinha uma idade ali que teoricamente as pessoas falam, é mais fácil aprender, né, quando é nova, e não foi isso que se manifestou. Eu não sou alguém que tem dificuldade de aprendizado, então isso foi muito marcante pra gente, porque a gente ficou extremamente frustrado, o resto da viagem foi terrível, a gente não se comunicou em inglês, mas a gente pensou assim, não, eu quero de fato conseguir dar uma volta por cima. E a gente foi atrás de estudar, de entender, de começar a visualizar como é que as pessoas conseguem aprender tanto. Porque uma coisa que a gente percebeu na Suíça, na Europa como um todo, é que o povo falava um monte de língua. O nosso tio ali, o Lívio, que casou, né, com a nossa tia, o cara falava francês, falava... As crianças, a gente brinca, né? Se você fala uma língua, você é monolíngue. 2 línguas, você é bilíngue. Na verdade, assim, ó, se você fala uma língua, você é americano. Que os americanos acham que só existe inglês no mundo. Se você fala 2 línguas, você é bilíngue. 3 línguas, você é trilíngue. 4 ou mais, você é europeu. Exato. Exato. Então, o que acontece? A gente foi e a gente pensa, deixa eu ver, elas não são brasileiras, são coreanas. Deixa de ser tão... Não olha os comentários para não desfoca. Mas o que acontece, gente? A gente pensa, tinha tido uma experiência extremamente frustrante durante o voo, indo para a Suíça. Eu chego na Suíça e eu vejo um monte de criança de 4 anos falando um monte de idioma. Eu vejo o pessoal ali falando um monte de idiomas. Isso começou a despertar na gente essa questão. Esse povo é poliglota? A gente conheceu essa palavra, né? Poliglota. E a gente foi atrás de estudar e entender o que esses poliglotas fazem. Como é que é a abordagem dessas escolas para que essas crianças aprendam? Como é que é a abordagem do adulto que tem que se inserir num novo idioma e ele começa a adquirir tanta capacidade de ter diferentes idiomas? Então, essa viagem foi um marco em ambos sentidos, né? Um marco de decepção, de que a gente não falava inglês muito bem, mas nos apresentou para um universo que a gente não estava acostumado. Eu não sei você, mas no Brasil eu não conheço muitas pessoas que falam muitos idiomas. A gente não está numa cultura poliglota, mas lá eles são inseridos numa cultura poliglota. E isso foi importante demais para a gente. Foi um marco inicial do nosso processo de estudo sobre isso e que resultou na criação do nosso método. Quando a gente tinha 15 anos, foi a primeira vez que a gente deu uma aula de inglês e começou a aplicar isso com pessoas à nossa volta. E foi esse método que fez a gente sair ali de 8 até 13 anos, sem se desenvolver, para dos 13 até os 14 anos conseguir estar falando inglês, chegando nos 15 anos ensinando inglês. Então, em 2 anos, a nossa vida virou de quem não sabia falar inglês para professoras de inglês, por conta de uma mudança, sendo que em 5 anos não tinha resolvido nada aquilo que a gente tinha estudado. E é muito legal você falar isso, dessa cultura, né, de enxergar o idioma de um outro jeito, de tantas pessoas poliglotas tão novas assim na Europa, porque a gente vai trazer muito isso no Conexão Inglês. Esse evento que vai rolar em fevereiro e que nós estamos aí na maratona de preparativos, o link está aqui na descrição para quem quiser participar, a gente vai trazer essa visão diferente do inglês de um jeito que é dinâmico, que é uma ferramenta para te conectar com o mundo. O nome Conexão Conexão Inglês veio disso. A gente, quando estava fazendo o desenho desse evento, a gente falou, a gente entende que o inglês não é o fim em si, ele é o meio, é o caminho para conectar as pessoas no sonho de morar fora, no emprego melhor, na independência. Então, essa é a ideia, sabe? Isso é muito bacana. E continuando, então, falando sobre os 10 pontos, né, que te impedem de aprender inglês, que te atrapalham nessa jornada, a gente falou sobre a falta de relevância no conteúdo, a gente falou sobre a gramática pesada, a gente falou sobre a falta de ambiente imersivo, né, inclusive dando o exemplo aqui dos Estados Unidos, das pessoas que não criam ambiente imersivo, apesar de estarem aqui. E um outro ponto, o 4º ponto, é a falta de input. Você sabe o que é input ou input? É a falta de você consumir conteúdo em inglês. No inglês, em qualquer idioma, a gente tem 4 habilidades. A gente tem a fala, a escuta, a leitura e a escrita, certo? Você é fluente quando você domina essas 4 habilidades. E o grande ponto... Vai ser parecido, só que melhor, tá? Que o mochilão com as gêmeas. Porque o mochilão, a gente não estava nos Estados Unidos,
no Conexão, a gente gravou aqui nos Estados Unidos, tá bom? No mochilão a gente fingiu que tava nos Estados Unidos, o Conexão foi todo gravado nos States, vai ser muito especial. E o ponto, gente, é que a falta de input é a falta de consumir conteúdo. É muito importante, gente. Não adianta, a gente tem que estar consumindo, absorvendo conteúdo sempre. Dentro dessas 4 habilidades que eu falei para vocês, a habilidade de ler, a habilidade de escutar, são habilidades que envolvem esse input. Eu receber conteúdo. Com que frequência eu tenho procurado ler inglês? Com que frequência eu estou escutando o inglês? Gente, de novo, é aquela coisa de se colocar num ambiente imersivo, tá lado a lado com o input. Às vezes eu vejo gente falando assim, putz, eu não tenho muito vocabulário. Daí eu falo, mas você lê bastante? Mas você tá escutando bastante conteúdo em inglês, você acha que o vocabulário vai vir da onde? Que você vai estar dormindo e o anjinho vai falar assim, pim, perilim, pim, vocabulário. Então, essa falta de input atrapalha muito. Em contrapartida, não dá para ficar no input. Então, o quinto ponto que também as pessoas erram é falta de output, né, Bi? Não adianta eu, então, ser viciada em assistir séries em inglês, escutar músicas em inglês. Que aconteceu com a Isa, né? Conseguiu escutar, Ela melhorou tudo. A compreensão, só que continua sem falar, né? Continua sem desenvolver uma conversa em inglês. A minha cunhada é muito assim, ela entende tudo, gente. Ela entende, mas na hora de falar é difícil. Por quê? Faltou output. Output são as outras 2 habilidades. Lembra que eu falei que a habilidade de leitura e de escuta é o input? Eu recebo. Agora eu preciso pôr para fora, falando e escrevendo. Então, essas práticas também são importantes para que a gente possa desenvolver. E olha, gente, a gente fixa muito mais quando a gente coloca para fora, inclusive com os nossos erros, tá? É muito importante você falar, mesmo que você não saiba direito e errar, porque quando você erra e você aprende com o seu erro, você fica marcado. Isso faz muita diferença. Aquilo te marca, aquilo fixa você, entende? Então, falta de input é um problema. Receber pouco. Mas falta de output é o quinto problema, que é colocar para fora muito pouco. E é por isso que quando a gente foi desenvolver o nosso método, a gente se preocupou muito em as etapas que a gente ia colocar no método envolverem tanto etapas de input quanto etapas de output, de colocar para fora desde o primeiro dia. A gente ama uma frase de um poliglota que é o Benny Lewis, que é speak from day one. Fale desde o primeiro dia. Você não pode esperar você saber falar muito bem para começar a falar. Sabe por quê? Se você esperar você tá no nível bom, no nível avançado, para começar a falar, você nunca vai chegar no nível avançado. Você vai ficar travado. Vai ser aquela pessoa que fica com medo de falar porque, ai, meu sotaque é difícil, ai, porque eu não sei pronunciar muito bem. Vai e fala desde o começo, né? Exato. Só uma coisinha, a galera tá com uma dúvida. Tudo aqui que a gente está falando para vocês vai ser abordado nesse evento incrível que a gente gravou aqui nos Estados Unidos. É o evento mais elaborado, mais bem estruturado que a gente já montou em toda a nossa história nos últimos anos aqui no YouTube e no Instagram. Você tem que participar, tá bom? Então é muito importante que você se inscreva. Tá aqui na descrição, né? O link para se inscrever e receber todas as informações. Mas até lá e durante o ano aí de 2022, a gente vai estar nas quintas-feiras às 7 horas da noite falando aqui com vocês, tá? Olha, quando a gente falando, meu problema é falar também. Isso tem muito a ver com o próximo ponto, né, Gi? Que é o 6º ponto, que também é uma dor e um problema que te impede de se desenvolver. E eu quero, inclusive, fazer algo bem ousado aqui com vocês, que é a vergonha de falar. Você tem vergonha de treinar falando sozinho, às vezes você tem vergonha de falar para si mesmo. Você tá no seu quarto, mas você se sente travado e você tem vergonha de falar. Você tem vergonha de treinar com um colega seu que também tá querendo aprender inglês. Você tem vergonha de ir numa viagem e falar porque você acha que vão te julgar, porque você tá errando. Eu quero te lembrar de uma coisa. Por favor, não pense que as pessoas estão se importando tanto assim. Pode ser que você esteja recebendo conteúdo, que você esteja tentando até falar sozinho, mas se você chega em situações que você trava por vergonha, isso vai te impedir de chegar onde você quer chegar. Eu falo que vergonha, muitas vezes, é fruto de temor a homens. Você tá com tanto medo do que as pessoas vão pensar de você, que você tá impedindo a sua vida de avançar por conta disso. Não faça isso. Eu falei para vocês que eu tô retomando os meus estudos aí de francês, e eu estou usando justamente o nosso método que a gente vai te ensinar o passo a passo durante Conexão Inglês. E olha que incrível, eu estou constantemente absorvendo esses conteúdos, constantemente escutando, lendo, constantemente tentando falar, e eu não tenho vergonha de falar e de errar. Eu não estou falando perfeitamente, eu não sei muitas coisas, mas tá tudo bem, tipo assim, tô cheia dos erros mesmo. O nosso excesso de preocupação com a opinião do outro só dá trava na nossa vida, né? E não só da opinião do outro, a preocupação de ter que estar muito certo. As pessoas não se importam. Mas no final das contas, essa preocupação vem porque eu não quero que o outro ache que eu falei errado, eu não quero que a outra pessoa de alguma forma me julgue. Gente, tem que desprender disso. Je peux pas parler couramment, mais j'ai pu comprendre que la personne dit et j'ai pu parler e tu peux comprendre que je dis. Perfeito. Você viu? Ó, a Bianca foi, mas tem um francesão aqui na aula. Meti um francesão. Então, gente, não tenha vergonha, tá? Fale, mesmo que você vá falar a maioria das palavras em português e uma em inglês. Vá e fale, tudo bem?
E o 7º ponto que a gente queria trazer, vamos fazer um recap rapidinho, ó. Primeiro ponto é falta Já de anotou os relevância. 10 pontos para não esquecer. Falta de relevância no conteúdo ensinado por muitos métodos tradicionais. A gramática pesada. Falta de um ambiente imersivo, aquela história que a gente falou, né, de imergir mesmo no conteúdo. Falta de input, recebe pouco conteúdo. Falta de output, coloca pouco para fora, se desafia pouco a falar, a escrever. Vergonha de falar na frente das pessoas. E um outro ponto, gente, é como que você lida com a sua estratégia de memorização. Porque às vezes as pessoas estão começando a aprender conteúdo, elas começam a aprender, só que elas esquecem, gente. Quem aí já passou por isso? De aprender alguma coisa. Eu tô passando por isso hoje. Eu tenho que usar essa estratégia de memorização hoje, porque com o francês é assim, ó. Você decorou uma palavra um dia, se você não usar a estratégia de memorização daqui a 2 dias, esquece. É muito isso, né? Coloca aí nos comentários se você já passou por isso. Eu já estudei algo, não precisa ser nem idioma. Pode ter sido na escola, qualquer coisa. Gente, dirigir, eu não sei mais dirigir carro manual. Não sei. E dirigir aqui nos Estados Unidos nem tem, né, direito. É muito pouco. Muito difícil ter. Mas eu não sei porque, como não dirijo há muito tempo, se me colocar, gente, o carro vai morrer, eu vou causar um acidente. Gente, a gente esquece quando a gente não pratica. Ó, a gente fala rápido, é verdade. Tem que falar mais devagar. A gente esquece se a gente não pratica. E é por isso que é tão importante a gente ter uma estratégia de memorização. O que eu vejo acontecendo com muita gente. As pessoas começam a estudar, se dedicam, passam 1 hora aprendendo, entendem o que aprenderam, assimilam. Só que daí, dá 1 semana, a pessoa já não consegue mais lembrar. A pessoa vira um balde furado, gente. Vou pegar o nosso copo aqui de milkshake que eu tava tomando antes da live para exemplificar. Se eu tenho um furo aqui no copo, não importa o quanto de água, de quanto de milkshake eu coloco aqui dentro, o copo nunca vai estar cheio, porque sempre vai estar vazando. Então, uma boa estratégia de memorização é o band-aid para tapar o buraco e eu conseguir encher o copo. Se você quer evoluir, você precisa reter o conteúdo que você está aprendendo. Porque senão você sempre vai voltar para estaca zero. Você aprende, esquece, tem que aprender de novo. Aprende, esquece, tem que aprender de novo. Então é importante ter uma estratégia de memorização que seja eficaz. É extremamente importante. A Fluency Academy, que nós somos parceiras, ela desenvolveu um aplicativo de memorização que usa como base para sua tecnologia SRS, que é um sistema de repetição espaçada. Tem um estudioso, que é o Ebbinghaus, e ele começou a estudar essa curva de esquecimento dos seres humanos. Por que a gente esquece as coisas, né? Por que a gente recebe um conteúdo e depois ele vai para algum lugar na nossa mente que sabe lá Deus onde é e a gente não lembra mais? E ao fazer esses estudos, ele começou a entender melhor a curva de aprendizado, a curva de esquecimento dos seres humanos, e ele começou a traçar quais eram as estratégias mais eficazes para driblar essa curva. E os SRS, os sistemas de repetição espaçada, eles vêm justamente para usar esse conhecimento e colocar na prática. E dentro do nosso curso do Gêmeas do Inglês, a gente tem vinculado a cada aula o MemHack, que é o Memorization Hack, que é uma ferramenta para driblar essa curva de esquecimento. E você vai degustar também o MemHack no Conexão Inglês. De novo, se você não está inscrito, gente, é de graça o evento, é super bacana. A gente gravou aqui nos Estados Unidos, veio a equipe filmar a gente aqui, dá essa moral pra gente, ó, clica aqui no link na descrição e faça a sua inscrição, participe. Inclusive, se você tem amigos, conhecidos que também gostariam de aprender inglês, ter acesso a esse evento gratuito, vão ter materiais de apoio, aulas completas, acesse esse aplicativo de memorização, tudo isso, pega o link e manda também para amigos e familiares para que eles possam se inscrever também e ter acesso, tá bom? Então, ó, vamos lá repetir os pontos. A Flávia pediu, a Flaviane, e assim você lembra também, ó. Ponto 1 é falta de relevância no conteúdo. 2 é a gramática pesada. 3, falta de um ambiente imersivo. Vai atrás de fazer seu ambiente ficar mais imersivo. 4, falta de input, conteúdo que você recebe. 5, falta de output, o conteúdo que você põe para fora. 6, vergonha. Vergonha é uma droga. Vergonha na hora de falar. 7, falta de estratégia de memorização. Vamos para os 3 finais, os 3 últimos pontos que estão te impedindo, que você tem que hoje falar, não, vamos mudar isso aí? Vamos lá, ponto 8. E nesse ponto 8 aqui eu quero te convidar para uma parceria com a gente aí ao longo da sua jornada com o inglês. E esse ponto 8 é a falta de consistência, de constância no seu aprendizado. Se você tem uma boa estratégia de memorização, está tendo input, está tendo output, está conseguindo contornar todos os problemas que a gente apontou aqui, a gente te mostrou como contornar e a gente vai te mostrar de forma ainda mais precisa no Conexão Inglês,
mas você não consegue fazer isso de forma consistente, você faz isso uma semana e para 2 semanas, volta uma semana e para mais 3 semanas, você não vai conseguir chegar aos resultados que você gostaria. Eu gosto muito até da analogia com a academia. Não adianta você treinar muito pesado 5 dias, você não vai criar massa magra, você não vai trabalhar emagrecimento, porque não é só treinar bem, é treinar bem, mas o tempo também é o Senhor. E muitas vezes você não tem essa consistência porque você não se encontra em um grupo de apoio, em um sistema, em um ambiente favorável. E é justamente isso que a gente quer propor também com Conexão Inglês. Você se conectar com a gente e com toda a comunidade de pessoas que vão participar do Conexão Inglês, para que você consiga, através dessa conexão, se sentir uma rede de apoio que vai aumentar o teu potencial de ter consistência e de permanecer, tá? A gente quer muito que você escolha. Você tem que escolher professores, né, para caminharem junto com você. Se você nos escolher, a gente quer te pegar pela mão, a gente quer caminhar com você e não deixar você soltar, para que você consiga se manter com consistência. Tão importante quanto fazer bem é fazer de forma contínua, é isso que traz os resultados. Às vezes até mais que uma pessoa que fica super empolgada ali, dá um sprint de uma semana de muito estudo, mas para. Idiomas, eles a gente precisa de consistência. A constância vence o talento, né? Vence o talento. A constância vence o talento. Às vezes uma pessoa que tem mais facilidade que você, mas não está constante como você, não vai ter os seus resultados. O ponto número 9, gente, é algo também que eu vejo as pessoas falhando muito, que é não metrificar o progresso, não acompanhar o progresso. O que acontece? A nossa jornada de aprendizado com inglês, né, ela é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E daí o que acontece é que você fica estudando por 3 meses, às vezes, e você sente que ainda não chegou onde você queria estar. Aí isso te desanima e você esquece de olhar para o avanço que você teve. Ao invés de ficar feliz pelo progresso que você conquistou até ali, você fica triste porque você ainda não chegou no seu objetivo. Então é importante ter essa noção quanto eu evoluí. Começou a estudar? Avança, começa a metrificar mesmo. Caramba, passou um mês de estudos. Hoje, ao longo desse mês, eu aprendi isso, isso, isso. Para você não esquecer, quando você estiver no seu quarto, quinto, sexto mês, de tudo que você aprendeu e que hoje pode parecer óbvio para você, mas que em algum momento foi novidade, porque isso vai fazer com que a nossa mente trabalhe a nosso favor e não contra nós. A gente precisa alimentar a nossa mente com coisas que vão nos manter motivados, empolgados, e essa sensação de progresso, essa percepção de melhoria, de avanço faz a gente se manter constante na caminhada. Então, é muito importante, metrifica o processo. Como? Anota as novas coisas que está aprendendo. Anota para você não esquecer, para você olhar para trás e falar, caramba, eu tô longe de estar onde eu queria, mas eu tô longe também de onde eu comecei. Eu caminhei bastante. E o 10º e último ponto muito importante, que tem a ver com a gente também. Muitas vezes você não consegue avançar porque você tem falta de estrutura, de acompanhamento. Você está caminhando sozinho. Eu não conheço nenhum atleta olímpico que não teve um coach. Eu não conheço nenhum empresário de grande performance que não teve um grande mentor. Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que não foi acompanhada, direcionada por alguém de sucesso antes. Então, você quer chegar em algum lugar, chegar com maior velocidade, uma estrutura de acompanhamento, e a gente está aqui para oferecer essa estrutura. Eu quero lembrar vocês que o objetivo dessa live não é ela ter um fim ela mesma, a gente está apontando para algo incrível que a gente montou e que de fato é para ser um marco no seu 2023, como o ano da sua fluência. Eu quero que você tome essa decisão com a gente. 2023 vai ser o ano da minha fluência, porque a gente quer te acompanhar e te direcionar e te entregar o nosso tudo durante esse evento que é gratuito, que é o Conexão Inglês. Então a gente está aqui só te mostrando, te dando uma prévia do que vai acontecer durante aí os dias que a gente vai estar ao vivo com esse evento, acontecendo, né, no ar esse evento, mas até lá o que a gente pode te garantir é que a gente vai ser essa estrutura que você precisa encontrar e que vai ser um fator determinante para que você consiga avançar e chegar no resultado que você quer chegar. Total, e gente, eu falei mais no começo da live, a data errada, o Conexão Inglês é de 5 a 12 de fevereiro. Vão ser 4 episódios aí, onde nós vamos conduzir vocês nessa jornada pelos Estados Unidos e mostrar como dá para aprender inglês de um jeito contextualizado, leve, descomplicado e muito produtivo. Então, de novo, o link está na descrição. Não deixe de participar. E nós falamos nessa live sobre 10 pontos, 10 coisas que estão te impedindo de aprender inglês. Mas na semana que vem, na próxima quinta-feira, no mesmo horário, no dia 26, certo? No dia 26. Nós vamos ter a nossa próxima live, que vai ser sobre 4 dicas infalíveis para aprender inglês. Aqui a gente te falou o que tá de problema, o que você não deve fazer, quais são os problemas que te impedem. Agora a gente quer te munir com alguns recursos que vão te fazer chegar mais perto do seu objetivo. 4 dicas infalíveis, então já agenda. Você tem compromisso esse mês, todas as quintas-feiras, às 19 horas com a gente, num bate-papo, direto dos States. Então a gente vai estar conversando bastante sempre daqui. Vão acompanhando a gente nos stories também, do @gêmeas do inglês. A gente tem mostrado desse tempo
tempo juntas aqui. E a nossa live vai ficando por aqui. De novo, se você ainda não tá no nosso Conexão Inglês, que a gente preparou com tanto carinho, aqui dos States, aqui dos Estados Unidos, participe. Se você não é inscrito no nosso canal, não segue a gente no Instagram, corre seguir a gente. É o @gêmeas do inglês lá no Instagram. E aqui já se inscreve, já deixa o seu like. Como eu falei, pega esse link, além de você se inscrever, compartilha com todo mundo. Dia 5 começa esse evento incrível. Mas até lá, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, a gente trazendo esses conteúdos para vocês. Eu amo estar ao vivo com vocês, gente. Eu fico muito feliz. O 10º ponto, ó, para quem não anotou, a estrutura de falta de estrutura e acompanhamento. Falta de entender por onde eu começo. O que eu estudo primeiro? O que eu estudo depois? Qual caminho é mais produtivo? E se eu tiver dúvidas, o que eu faço? E é o que a gente quer também propor no Conexão Inglês. Hoje, vamos já lançar. A gente sempre, quem é daquela época que a gente fazia lives, enfim, treinamentos ao vivo, lançava a hashtag, turma. Você que tá aqui comprometido com fazer parte do Conexão Inglês, bora pensar numa hashtag, turma dos States? Sei lá, já que a gente tá turma conectada. Turma conectada. Como pode ser o nome dessa turma que vai participar desse evento? Que vai estar com a gente. Lançar a hashtag, né? Da turma conectada. Esse movimento. Turma dos States. Qual que quem é dessa época, 2020, 2019, que a gente sempre lançava? Teve a turma do chazinho, a turma da vitamina. Né? A gente sempre tinha essas, né? E não fizemos mais. Turma Conexão. Concordo. A Turma Conexão, que é Conexão em Inglês. Turma Conexão. Turma, quem é que quer fazer parte desse movimento? A Turma States também foi legal. Olha só, a Ruth é da Turma do Perrengue. Gente, vocês lembram que só tava perrengue nessas lives que a gente fazia? Ó, e aí, Turma dos States ou Turma Conexão? Coloca aqui no chat aí pra gente ver o que mais tem mensagem sendo mandada. E aí a gente vê. Turma States ou Turma Conexão? Ambos fazem sentido, né? Turma Conexão. Turma Conexão. Vamos ver, o pessoal tá escrevendo. Turma, então vai, seleciona aí, é isso. É Turma Conexão, Turma então, Conexão. gente. Vamos que vamos. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Tá bom? Conexão. Gente, fiquem com Deus. Um beijão, uma excelente noite. A gente vê quinta-feira que vem, ou antes nos stories, no Instagram e por aí vai. Um beijão. Um beijo, gente.